Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Terezinha de Jesus. E é muito bom ver essa casa cheia. Para começarmos a noite, eu vou ler o trecho reservado para o dia de hoje do livro Palavras de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E para o dia 16 de setembro, nós temos um trecho do livro Emmanuel, capítulo 17, sobre os animais. E ele diz o seguinte: longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que sobre os mundos, laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Agora eu convido a todos para fecharmos os olhos, acalmarmos os nossos corações, silenciarmos as mentes, para nos deixar envolver por esta vibração amorosa, preparada para nos receber aqui desde cedo, porque a equipe espiritual que cuida desta casa santa preparou a casa para receber a cada um de nós nesta noite. E no exato momento em que cruzamos as portas, somos recebidos por um irmão que nos abraça e já percebe as razões que nos trouxeram até aqui. E assim, acolhidos, amparados, nos preparamos para uma noite de tratamento, onde receberemos do alto aquilo que necessitamos. E pedimos que estas vibrações amorosas envolvam também o nosso palestrante, nosso querido irmão Vitor, e que as suas palavras fiquem guardadas em nossos corações, com muito carinho, como ferramentas divinas para serem utilizadas ao longo desta caminhada. Agradecemos a Deus, a Jesus e a estes irmãos iluminados pela oportunidade de estarmos aqui, na presença do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. O palestrante desta noite, como já falei, é nosso querido irmão Vitor, e o tema da palestra é: mas uma só coisa é necessária. Fonte de consulta, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42, e o livro Vinha de Luz, capítulo 3. Fique à vontade, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite. Igual você entregou que a casa está cheia, né? Como eu disse agora há pouco aqui para a esposa, eu podia ter deixado essa informação clara. A gente finge que está do mesmo jeito, vazio. Porque dá menos frio na barriga. Já que hoje não está tão calor, tão frio assim, né? As brincadeiras à parte. O tema que nos foi proposto, como a Nossa disse, está lá no Evangelho de Lucas. E também utilizamos o Vinha de Luz, capítulo 3, se for necessário. E no item 10, no capítulo 10 de Lucas, do versículo 38 a 42, é aquela passagem que talvez muitos de nós já ouvimos, que é onde trata-se de Marta e Maria.
onde Jesus, ao entrar numa cidade, vai ter com Marta, ali uma, né, trabalhadora ativa, conhecida na região. E Jesus, ao entrar no lar de Marta e Maria, começa a ter lá as predileções, conversa, né? Bate-papo, né? Hoje em dia é um bate-papo, né? Ali com Maria, irmã de Marta. Só que Marta estava como nessa conversa? Ela estava como acontece bastante aí atualmente em nossas vidas. Marta estava lá cuidando dos afazeres da casa e ouvindo um pouquinho aqui, né? Aí tá lá, faz outra coisinha, tá ouvindo mais um pouquinho da conversa de Jesus com Maria. E Marta diz para Jesus, pede para Jesus, né? Pedir para Maria ter ali com ela em relação ao trabalho, aos trabalhos que ela estava realizando. Não fala qual é, né? Mas eu imagino que devia estar correndo para receber bem Jesus, né? Uma ceia, um banquete, assim, seria bom, né, gente? Né? Se fosse, a gente não sabe. Mas eu prefiro deduzir que fosse, né? Um belo banquete que ela estava montando ali para receber Jesus. Por que, imagino eu? A gente não quer receber bem as pessoas em nossa casa? Sim. Queremos. Normalmente a gente vai lá, organiza tudo, faz, né? Prepara todo o ambiente. Se a visita ali chegou naquele momento, a gente vai procurar algo para servir e tudo mais. Certo? É uma realidade, não é? Certo. Certo. Então, a realidade, pelo jeito com Maria e Marta, não era diferente. Então, a Marta se preocupou logo em agilizar de comer. Mas, como talvez ela não esperava, Jesus não atendeu o pedido dela. Jesus disse assim para ela, mais ou menos nessas palavras, hein? Que Maria optou em ficar com o melhor. E que melhor foi esse? Que melhor ele queria dizer? Jesus, ficar com ele. A presença, ficar com Jesus. O que mais? O Evangelho. O Evangelho que Jesus foi levado em particular, em especial, naquele lar. Bem que podia ser o nosso. Porque com certeza a gente estava lá naquela época. E com certeza a gente era um daqueles que bem que podia ter sido na nossa porta. E com certeza algum de nós aqui, enquanto Jesus estava lá dentro, a gente estava assim, lá na porta. Para saber o que Jesus estava dizendo lá dentro. Né? Provavelmente. Porque a figura de Jesus ilustre sim naquele momento. Pelo seu Evangelho, sua palavra que ele vinha trazer para nós. E a Maria entendeu esse recado. Ela entendeu o que Jesus foi fazer dentro daquele lar. Será que Jesus estava preocupado quando adentrou o lar de Marta e Maria? Se estava enfeitado, se as plantas estavam verdes, se as paredes estavam pintadas, se a luz estava adequada, se ele teria o pão e água para comer, ou se ele teria um belo banquete para se servir e encher a barriguinha? Não. Com certeza não, né? Com certeza ele estava preocupado com outro pão, e não era o pão material, era o pão espiritual a qual Maria abraçou, se atentou e entendeu que era o que era necessário para aquele momento. Mas como fazer isso? Como conseguir, como Maria, abrir essa porta? Esta porta do quê? Do que é necessário, do que é importante. Pois trabalho, seja ele aquele remunerado ou do lar, vocês sabem que este aqui que eu vou falar particularmente, né? Aprecia tanto e valoriza tanto, porque nossas mães, nossos pais, vós, cuidadores, seja o que for, que cuidam do lar, tem muitas vezes mais trabalho do que aqueles que saem para fora de casa e ter o trabalho remunerado, né? Não é? E elas e eles que o digam, né? Então, quando estamos nesses desafios,
como aceitar, como entender e aproveitar as oportunidades de estar com Jesus. Porque Maria e Marta tiveram a oportunidade de estar com Jesus, né? Ali, carne e osso. Mas hoje nós estamos com Jesus através do seu Evangelho, certo? Aí de diversas formas. Não é somente pelas palavras, né, do Emmanuel que nos trouxe a leitura, né, através da psicografia do Chico, lá no livro Vinha de Luz, né? Não é através dos nossos expositores dos cursos, não. É através do Evangelho exemplificado na prática, no dia a dia, em todas as nossas situações. Entendendo que em tudo e em qualquer lugar, somos capazes e temos a condição de nos permitir, que é por onde precisamos começar, a nos proporcionar este necessário. Atribulações, todos nós estamos vivendo, não estamos? Alguém aqui com lar e seus familiares em plena tranquilidade, paz, serenidade? O tema da festa da união, que aconteceu ao domingo, era a paz. A paz no mundo, não era? A paz no mundo interior de cada um de nós, inicialmente. Está todo mundo em paz? Raramente, né? Raramente. Não é? Por quê? Porque somos todos nós ainda imperfeitos? Não. Porque somos todos nós ainda aprendizes do Evangelho do Cristo. E para aprender, necessitamos trabalhar, agir, nos modificar, nos lapidar, para alcançarmos esta paz interior. E é essa paz interior que vai nos levando a cada vez mais a compreender o Evangelho do Cristo. E quando estamos nas tribulações do dia a dia, e não falo das tribulações apenas ruidosas, como o veículo que acabou de passar, fazendo e emitindo o seu ruído, com o trabalho nas indústrias, nas gráficas, nas cozinhas e restaurantes, nos comércios, nas ruas. Não são esses ruídos apenas, não são apenas essas tribulações, são também as tribulações e principalmente elas, as das nossas mentes, porque são essas que nos coordenam, nos norteiam, nos direcionamos ao caminho que estamos seguindo. Porque se nos tivéssemos permitido, estaríamos conectados ainda no barulho do veículo que passou, né? Como às vezes acontece, quando estão lá querendo assistir o jogo, a novela, a série, ou fazendo a leitura edificante, o Evangelho no lar. Lembrei de uma. Ela estava aqui que ela me cumprimentou, não sei se está ali. Mas vamos ver se você vai lembrar. Estávamos um dia aqui na aula da mocidade. Estávamos em 2 casas reunidas. Aqui, o grupo de mocidades para a aula. Vejam, união. Né? Momento da prece. Todo mundo fez silêncio. Já estávamos fazendo a prece de encerramento. Todo mundo em silêncio, já se preparados para a prece. Passa o carro do ovo. 30 ovos. 30 ovos reais. Gente,
algumas cadeiras mexeram. Porque não sabiam se iam levantar para contar o ovo, para não perder a oportunidade, ou fazer a prece. Juro para vocês. Tenho testemunhas. Né? E vejam, era uma questão, porque o ovo estava caro naquele momento. Mas uma certeza eu tenho, que R$10 estava barato. Né? Porque não foi só um, tinha mais de um que queria levantar para ir comprar o ovo. A prece, será que saiu do mesmo jeito que era para ser? Não. Mas uma coisa eu digo, provavelmente não saiu na mesma seriedade, na mesma tranquilidade, né? Do momento, já tem todo o ímpeto jovem, né? A gente ainda continua jovem, né, Mara? Sim, muito mais. Né? Mas não conta quanto mais. Não precisa, esses detalhes não precisa. Né? O que importa é a aparência, né? Com toda a jovialidade do momento, a graça, né? Mas com certeza munidos da alegria, da felicidade, da descontração do momento. Mas houve o dispersar da mente, da sintonia. Como o exemplo do carro de agora, podíamos estar lá. O cidadão não podia ir pela rua ao lado, porque ele tem mais umas duas para ir do lado para chegar aqui, né? Ele precisa passar fazendo barulho justamente agora. Parece que ele não sabe que tem uma casa de oração aqui nesta rua. Para que esse barulho? Arruma um dinheirinho para arrumar um escapamento. Mas a gente nem sabe se esse barulho é prazeroso para ele. É o que me faz feliz. Saber que todos nós sabemos que ele acabou de passar. Que o João chegou lá, foi estacionar, veio do trabalho cansado, né? E ainda aguenta ouvir tudo isso na orelha. Mas poderíamos ter dispersado ou nos mantermos aqui. Nos mantermos aqui no quê? No que está sendo necessário para nós nesse momento. E por que está sendo necessário para nós nesse momento? Todos nós não decidimos estar aqui Sim. hoje? Por livre e espontânea vontade? Às vezes por alguma pressão, né? Mas uma pressão positiva. Mas se adentramos, é que além da pressão positiva de estarmos aqui, usamos o nosso livre-arbítrio e aqui estamos. Porque entendemos que este momento, se faz necessário para nós. Não é? Sim. Alguns estavam no curso que antecedem aqui a palestra, não é? Sim. Para quê? Por quê? Por que ele estar aqui ainda depois de mais de 1 hora de curso e ouvir mais uma palestra? Porque entendemos que nos faz necessário para o nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo, que tanto nos auxilia a compreendermos que o esclarecimento nos faz necessário, vejam a repetição da palavra, para que possamos viver melhor. Porque os desafios nos lares não vão ser resolvidos com atritos. Não vão ser resolvidos, muitas vezes, por nós. Os desafios lá fora enfrentados não vão ser resolvidos por nós. Os desafios políticos que o nosso país e muitos outros, porque só enxergamos muitas das vezes os nossos, não é? Outros países não estão diferentes de nós. A guerra acabou, gente? Não. Não acabou. E por quê? Muitos já nem se falam neles. Porque muitos já não falam, inclusive, das famílias que continuam necessitando do Evangelho do Cristo. Porque nos pegamos sempre nos desafios que nos apresentam mais pontualmente à nossa frente, naquele momento. Quando um novo desafio se apresenta, a gente não esquece um pouco dos outros? Sim. Desafios que ali nos perturbam, nos
incomodam, e vamos lá e damos mais foco naquele mais imediato? E por que será que fazemos isso? Damos o foco para um novo desafio e já conseguimos até deixar um pouquinho de lado o outro. Por que será que talvez muitos de nós já deixamos de vibrar pelas guerras em outros países e estamos se preocupando apenas com os desafios políticos que o nosso país vive? Será que estamos nos preocupando com o que realmente importa? Se o título sugerido diz, mas só uma coisa importa. Quem gostaria de dizer o que realmente importa, mediante a todos os desafios, todos os problemas, todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as dores, todas as lágrimas que derramamos, importa? O Cristo, porque Ele nos fala que buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que céu é este? Que Cristo é esse? Que Evangelho Ele quer dizer para nós e nos mostrar? Ele resume em uma só palavra: o Evangelho do amor. Tão simples, uma palavra, mas um trabalho imenso. Um trabalho árduo para entendermos que é só isso o necessário diariamente para nós. Mas como, mediante a tantos desafios, tantas angústias, tantas problemáticas, lembrar desta palavra? É fácil falar de amor agora? É mais fácil, não é? É mais fácil nesses instantes lembrar das coisas boas que vivenciamos nos dias de hoje? É mais fácil lembrar das alegrias, como aqui citada, vivenciadas, inclusive na juventude? É mais fácil. Por quê? Ao que estamos ligados? Ao que estamos sintonizados? Ao qual ambiente adentramos? A qual ambiente físico, casa que nos abriu a porta física, e a qual ambiente mental adentramos aqui ao estar? É essa a diferença. A escolha a qual fazemos, mediante a todas as tribulações que vivenciamos constantemente. Decidimos estar. Se dentro delas ou do lado de fora dela, percebendo a sua situação difícil, turbulenta, mas não sendo partícipe da mesma. Estando do lado de fora, a ser aquele que entende o chamado do Cristo, como Maria, que senta-se, se não fisicamente, mas mentalmente, a elevar os pensamentos, os sentimentos, as emoções,
as recordações positivas, afetuosas, carinhosas, para se fortalecer, se nutrir e conseguir entender essa uma única coisa necessária: o amor. A ver de fora para dentro as necessidades de cada indivíduo, que, como nós, tem os seus desafios, suas particularidades, suas má tendências, mas também é envolto de suas imensas qualidades, e inúmeras, mas que muitas das vezes nem estes são capazes de perceber do quão valiosos estes são, porque estão apenas presos dentro dos desafios, dentro das tribulações, como Marta, e não entendeu que poderia estar com Jesus e aproveitar apenas do necessário. Sua casa, na maior simplicidade, receberia Jesus. O seu palacete, com mais vasto banquete, receberia Jesus. E todos nós somos capazes de receber Jesus. Todos nós já possuímos esta simplicidade, este palacete das nossas qualidades morais, das nossas qualidades intelectuais, para sermos esses instrumentos que Jesus espera de sermos as suas ferramentas. Suas ferramentas de sermos úteis em qualquer situação. Muitas das vezes nos julgamos simples e pequenos demais. Muitas vezes nos julgamos incapazes de ofertar algo a alguém. Mas vejam o lindo exemplo que está no livro Lindos Casos de Bezerra, que o próprio nos exemplificou. Este, quando já não tinha mais nada materialmente a doar, nos exemplifica como todos nós somos capazes de doar algo. E não se deixem comparar pequenos mediante a Bezerra. Somos pequenos mediante a grande luz desse benfeitor, mas não somos menores ou pequenos em nossas capacidades de forma alguma. Ele, ao descer de uma palestra,
se defronta com o irmão à sua espera, a qual roga o seu auxílio, o seu amparo. Pois esse estava em quadro febril, e sua família em seu lar passa pelo desafio da fome. E ele, desempregado, já não sabe mais o que fazer. E recorre a esta bela figura, Bezerra de Menezes, que já não havia mais recursos materiais a doar. Mas nos mostra o que a fé e o que a confiança, a convicção, a certeza que Deus não desampara nenhum dos seus filhos em suas necessidades, roga a Deus naquele instante a sabedoria para auxiliar esse irmão. E ele o auxilia, doando de si um abraço que com certeza transformou aquele homem. Peço desculpa pelas emoções, pois com esse abraço, Bezerra ofertou o que melhor de si ele podia a esse homem, mas com certeza também levou aquele homem a certeza e a convicção de que este seria parado. Bezerra recomenda que ele, ao chegar em casa, abraçasse os seus. E este irmão assim o faz. Realiza o Evangelho no lar, abrindo as portas para o Cristo, entendendo o que se era necessário para aquele momento, coloca água, como iremos beber ao final, para isto. Abraça os seus e toma da água. Esses adormecem e acordam revitalizados. Revitalizados através de todos esses fluidos que lhes foram concedidos através do abraço de Bezerra de Menezes, que foi o instrumento de Jesus, de Deus, da espiritualidade benfeitora, que também colocou os elementos necessários naquela água a auxiliar aquela família. E estes mais fortalecidos do corpo físico e da esperança, este homem consegue emprego no dia seguinte. Vejam como todos nós somos capazes de doar. Todos nós aqui podemos conceder um abraço, podemos. Talvez alguns de nós não tenhamos
esta condição momentânea, afetiva do abraço. Mas temos as condições, através do olhar, do sorriso, do elevar dos pensamentos e das vibrações, levar esse auxílio necessário ao outro e a nós mesmos, atendendo o chamado de Jesus, através da caridade amorosa. Porque para entregarmos, ofertarmos, concedermos o amor, o maior instrumento é a caridade. A caridade que Jesus incansavelmente nos exemplificou. E como muitos dos seus benfeitores também fizeram e fazem até hoje. Então, que após essas breves palavras possamos refletir o que de fato se faz necessário a cada um de nós. Será que de fato necessitamos estar dentro de toda a agitação que os dias nos apresentam? Ou será que necessitamos e podemos nos beneficiar desta paz, desta tranquilidade, desta serenidade vivenciada através do amor que Jesus veio nos convidar, nos desprendendo de todas as mazelas materiais e nos conectando cada vez mais naquilo que realmente levaremos para conosco como nossos tesouros da vida eterna, através do amor, da caridade, da fraternidade, do afeto, da alegria, da felicidade, da compreensão. Não só mas vivenciada dentro de nossas condições. Que Jesus, que essa espiritualidade linda e todos esses benfeitores desencarnados e encarnados, que tanto nos auxiliam, nos assistem, nos esclarecem, possam receber a nossa gratidão por todo esse amparo e nos continuar auxiliando a seguir cada vez mais no rumo do que verdadeiramente é necessário para cada um de nós. Obrigado. Obrigado. Convido a todos para mais uma vez fecharmos os olhos, elevarmos o pensamento
para agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a estes irmãos de luz que ao longo desta palestra cuidou de cada um de nós. Agradecemos por tudo que recebemos aqui, por toda a sustentação, pelo fortalecimento espiritual, pelo acolhimento que nos preparou para continuarmos as nossas jornadas. Que esta vibração amorosa chegue até os nossos lares, até os entes que deixamos lá para vir até aqui buscar essa luz. Pedimos que esta vibração chegue até aqueles cujos nomes estão no caderno de vibrações, aqueles que estão em tratamento nesta casa, e que esta luz do amor do nosso Mestre chegue até os nossos lares e percorra cada canto, cada cômodo, iluminando, aquecendo o nosso lar e envolvendo o coração daqueles que ali vivem conosco. Pedimos a Deus que nos ajude a exercitar a humildade, a caridade, a paciência, e que tenhamos a consciência de que não caminhamos sós. O nosso Mestre está o tempo todo conosco, nos inspirando, sustentando, nos motivando ao próximo passo. E Ele, com todo carinho, quer que lembremos que Ele está sempre a uma prece de distância de cada um de nós. Que tenhamos fé, esperança, perseverança para seguirmos em frente, mesmo quando o caminho parece difícil, porque o nosso Pai é bom o tempo todo e jamais nos abandona nessa jornada. Que esta luz nos envolva e que nos acompanhe ao longo dos próximos dias, trazendo no nosso coração as ferramentas que aqui recebemos. Que tenhamos sempre em nossa mente e em nossos corações que somos lanternas, levando a luz do nosso Mestre por onde nossos pés nos levarem. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a esta equipe espiritual que nos recebeu com tanto amor nesta noite.